A lâmpada que cumpria e apagava o primeiro desejo de Alaren foi pequeno. Não era ouro, não era poder, não era fama. Foi só um pedido bobo, quase inocente, feito no calor da curiosidade. Eu queria que essa fruta fosse a mais doce do mundo, ele disse, segurando uma maçã amassada. A lâmpada, velha e coberta de poeira, tremeluziu, e o ar ficou frio. De dentro dela saiu uma fumaça azul, elegante demais para um objeto tão sujo. A fumaça girou, ganhou forma, e de repente havia um homem flutuando no ar. Ele tinha sorriso enorme, olhos brilhantes, e voz de quem já ensaiou aquela fala 1000 vezes. Seu desejo é uma ordem, disse o gênio, abrindo os braços como se fosse o dono do mundo. A maçã brilhou por um segundo. Alaren mordeu, e era realmente a fruta mais doce que ele já tinha provado. O gênio sorriu mais ainda, satisfeito. Mas naquele mesmo instante, Alaren sentiu uma coisa estranha. Como se uma lembrança tivesse escorregado para longe. Ele piscou, tentando lembrar de algo simples. E não conseguiu. Era como se a cabeça dele tivesse ficado vazia por um segundo. O que foi? Perguntou o gênio, com um tom gentil demais. Ficou emocionado? Alaren forçou um sorriso. Nada. É que ele engoliu a maçã. É só que eu nunca comi nada assim. O gênio assentiu, flutuando em círculos. Pequenos desejos são os melhores. Não fazem bagunça. Alaren guardou a lâmpada por baixo da roupa e seguiu seu caminho pelas ruas do mercado. Mas o vazio não passou. Durante o dia, toda vez que ele tentava lembrar de um detalhe da manhã, parecia que algo escapava. Como um sonho que você tenta segurar, e ele dissolve. Naquela noite, ele voltou para o lugar onde dormia, um telhado baixo, com um cobertor velho, e uma vista para a cidade inteira. O vento estava morno, a lua estava alta, e a lâmpada parecia quente. Alaren pegou o objeto e olhou para ele, desconfiado. Então é verdade, ele murmurou. Você existe. A lâmpada respondeu com um brilho quase invisível. Alaren pensou no que queria. Pensou na vida difícil, na fome, na perseguição dos guardas, na humilhação de ser invisível para todo mundo. E, sem perceber, ele fez o segundo desejo. Eu queria que amanhã fosse um dia perfeito. A fumaça azul surgiu rápido, como se já estivesse esperando. O gênio apareceu com a mesma alegria exagerada. Um dia perfeito? Claro. Ele bateu palmas, preparando o espetáculo. Na manhã seguinte, tudo parecia dar certo. Os guardas não olhavam para Alaren. Um vendedor lhe deu pão sem cobrar. A cidade parecia sorrir para ele. Até o céu estava mais azul do que o normal. E então, ele viu Jasmine. Ela estava perto de uma fonte, usando um véu para não ser reconhecida. Mesmo assim, era impossível não notar a postura, o olhar, a maneira como ela parecia pertencer a lugares que Alaren só via de longe. Alaren ficou parado, sem saber por quê. O peito dele esquentou. Ela olhou para ele por um segundo e sorriu. Foi um sorriso curto, mas foi real. O coração de Alaren disparou. Ele sentiu o mundo ficar mais silencioso. E naquele silêncio, o vazio voltou, só que agora era maior. Ele tentou lembrar o nome da mãe, tentou lembrar a voz dela. E, nada. Alaren gelou. Ele nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para perceber. Mas agora ele percebeu, ele não lembrava mais. Não, ele sussurrou, levando a mão à cabeça. Não, não, não. O dia perfeito continuava ao redor, como se nada tivesse acontecido. As pessoas sorriam, o céu brilhava, o pão era macio, mas dentro dele, um pedaço tinha sumido. Naquela noite, ele tirou a lâmpada do esconderijo e encarou o metrô antigo com raiva. Ei! Ele sibilou. Aparece. A fumaça saiu. O gênio surgiu, sorrindo. Parece que você gostou do seu dia perfeito. Alaren avançou um passo. O que você fez comigo? O gênio inclinou a cabeça. Eu cumpri seu desejo. Um dia perfeito. E por que eu não lembro da minha mãe? Alaren falou baixo, quase sem voz. O sorriso do gênio não sumiu, mas ficou mais fino. Memórias são coisas delicadas, Alaren. E o mundo precisa de equilíbrio. Alaren apertou os punhos. Você está dizendo que você cobra? Eu prefiro a palavra ajusta. O gênio flutuou mais perto. Um desejo muda a realidade. E algo precisa mudar em troca. Você não queria que fosse perfeito? Foi. Sem peso, sem passado, sem dor.
Aladdin ficou tremendo. Você apagou minha mãe e chama isso de perfeito? O gênio abriu os braços como se fosse óbvio. Você não está mais sofrendo por ela, está? Veja como isso é eficiente. Aladdin sentiu um nojo subir. Eu não quero isso. Eu quero ela de volta. O gênio sorriu de um jeito perigoso. Isso seria outro desejo. Aladdin parou e percebeu a armadilha. Se ele pedisse a mãe de volta, perderia outra coisa. Talvez perdesse Jasmine. Talvez perdesse a própria voz. Talvez perdesse a própria identidade. O gênio viu medo nos olhos dele e ficou satisfeito. Você está aprendendo. Desejos não são presentes. São escolhas. Aladdin respirou fundo. Guardou a lâmpada sem dizer mais nada. Mas, por dentro, ele decidiu, não faria mais pedidos. No dia seguinte, no mercado, rumores começaram a circular. Uma pessoa importante estava investigando magia ilegal. E o nome que aparecia nos sussurros era sempre o mesmo: Jafar, o conselheiro do palácio, o homem que todo mundo chamava de ambicioso, perigoso e traiçoeiro. Aladdin achou que isso não era problema dele. Até que, naquela tarde, ele foi encurralado num beco. A rua estava vazia, o sol quase se escondendo, e uma figura apareceu na entrada do beco, um homem alto, de roupas escuras, com olhar afiado. Jafar, então é você, disse ele, com a voz calma. O garoto com a lâmpada. Aladdin deu um passo para trás. Eu não sei do que você está falando. Jafar ergueu a mão. Nela havia um pedaço de pano azul, com poeira brilhante. Eu reconheço essa poeira. Eu já vi antes. E eu sei o que acontece depois do terceiro desejo. O estômago de Aladdin afundou. Como você sabe? Jafar aproximou o rosto. Sério, porque eu já ouvi as histórias reais. Não as histórias para crianças. As reais. Aladdin manteve a mão na lâmpada escondida, pronto para correr. Jafar viu o movimento. Não faça isso. Ele falou firme. Se você chamar o gênio agora, você vai perder algo que você nem sabe que tem. Aladdin engoliu seco. Então por que você quer a lâmpada? Jafar respirou fundo, como se a resposta fosse difícil. Eu não quero a lâmpada. Eu quero que ela suma. Aladdin piscou. O quê? Jafar olhou para o céu, como se lembrasse de algo. A cidade pensa que a lâmpada é um tesouro. Mas ela é um mecanismo, um instrumento, uma prisão com um sorriso. Aladdin sentiu um arrepio. Você está dizendo que o gênio não é seu amigo. Jafar interrompeu. Ele cumpre desejos e apaga pedaços das pessoas. Ele coleciona aquilo que tira. E quando coleciona o suficiente, ele fica mais forte. Aladdin sentiu o coração acelerar. Coleciona onde? Jafar apontou para a lâmpada sob a roupa. Dentro, Aladdin apertou o metal. Então por que ninguém fala disso? Jafar riu sem humor. Porque quem usa a lâmpada esquece. E quem vê alguém usando, é chamado de louco. E porque o palácio prefere lendas bonitas. Lendas bonitas deixam as pessoas obedientes. Aladdin ficou em silêncio. Jafar falou mais baixo. A lâmpada não quer ser encontrada. Ela quer ser usada. Ela quer um dono impulsivo. Um dono desesperado. Aladdin pensou no pão grátis, na sorte perfeita, no sorriso de Jasmine. Pensou na mãe esquecida. O que acontece no terceiro desejo? Ele perguntou. Jafar encarou os olhos dele. No terceiro desejo, ele leva o que falta para te completar. Ele fecha o círculo. E então você não é mais você. Você vira vazio com sorriso. Aladdin sentiu o chão tremer por dentro. Ele quase pegou a lâmpada ali mesmo. Quase pediu ajuda. Quase pediu me salva. Mas lembrou, outro desejo, outro preço. Como eu destruo isso? Aladdin perguntou. Jafar respirou fundo. A lâmpada não quebra. Ela não queima. Ela não se derrete. Ela só pode ser selada onde o primeiro desejo foi feito. Aladdin franziu a testa. Onde eu fiz o primeiro? Jafar olhou para ele, esperando. Aladdin fechou os olhos. A maçã. O plim invisível. O cinema velho? Não, isso era outra história. Aqui, foi no telhado? Não. Ele tentou lembrar. E sentiu o vazio puxar. Ele não conseguia. O gênio tinha ajustado isso também. Aladdin abriu os olhos, desesperado. Eu não lembro. Jafar assentiu, como se já esperasse. Então precisamos da única coisa que o gênio não consegue apagar: o impacto. O lugar onde você se sentiu diferente pela primeira vez. O lugar que sua pele lembra. Aladdin respirou fundo. Ele pensou na sensação,
o frio no ar, o brilho do metal, o silêncio repentino. E então lembrou, o beco, um beco atrás do mercado, onde ele tinha esfregado a lâmpada sem querer e desejado a fruta doce. Eu sei, ele disse. Jafar se aproximou, rápido. Então vamos, antes que você fique tentado de novo. Eles foram escondidos pelas ruas, desviando de guardas. A cidade parecia mais barulhenta agora, como se o gênio estivesse rindo por trás de cada esquina. Quando chegaram ao beco, a noite já tinha caído. Aladdin tirou a lâmpada e colocou no chão. O metal parecia pulsar, como um coração falso. Jafar tirou do bolso um símbolo antigo, desenhado em pedra. Isso é um selo de silêncio, ele disse. Ele não destrói, ele trava. Aladdin engoliu seco. E se ele escapar? Jafar olhou para ele. Ele vai tentar. Aladdin colocou a mão na lâmpada. E o gênio apareceu antes mesmo do pedido, como se estivesse ouvindo o medo. Ah! O gênio falou, fingindo surpresa. Uma reunião secreta. Que divertido. Aladdin deu um passo para trás. Jafar ergueu o selo. O gênio olhou para o objeto e o sorriso diminuiu. Então é isso. A voz do gênio ficou mais grave. Você contou para ele, Jafar? Jafar respondeu firme. Eu não conto. Eu aviso. O gênio riu, mas agora era um riso vazio. Vocês acham que podem me trancar? Eu sou desejo. Eu sou vontade. Eu sou e se. Aladdin sentiu a cabeça doer. O gênio olhou para ele com um brilho estranho. Aladdin, você ainda tem um desejo. A palavra desejo bateu no peito de Aladdin como uma tentação quente. O gênio se aproximou, suave. Você quer sua mãe de volta, não quer? Eu posso. Em um segundo. Eu posso trazer tudo. Eu posso fazer você feliz. Aladdin quase chorou. Mas então lembrou do que Jafar disse. No terceiro, ele fecha o círculo. E percebeu que era isso. A lâmpada não era magia. Era vício. Era uma promessa doce que cobrava pedaços. Aladdin respirou fundo. Eu não vou pedir mais nada. O gênio inclinou a cabeça. Tem certeza? Sua vida é difícil. Sua barriga dói. O mundo te ignora. Eu posso resolver. Aladdin tremeu. E então ele falou, com coragem. Eu prefiro sentir dor de verdade do que alegria vazia. Jafar colocou o selo sobre a lâmpada. O chão vibrou. O ar ficou pesado. O gênio gritou, e o grito parecia 1000 vozes. Não, eu quero mais. A fumaça foi puxada de volta, como se um ralo sugasse vento. Aladdin viu, por um segundo, imagens dentro da fumaça, memórias roubadas, risadas arrancadas, nomes esquecidos. E então, silêncio. A lâmpada ficou opaca, morta, pesada como pedra comum. Jafar soltou o ar. Está selada. Por enquanto, Aladdin caiu de joelhos, cansado. Ele percebeu que ainda não lembrava da mãe, mas sentiu algo novo, um calor no peito, um espaço para reconstruir. Jafar olhou para ele, sério. O que você perdeu não volta por atalho, volta por caminho. Você vai ter que lembrar aos poucos, criar novas lembranças, encontrar pessoas, viver de verdade. Aladdin olhou para o céu e viu Jasmine ao longe, passando com guardas do palácio. Ela parou por um instante, como se sentisse algo, e olhou na direção dele. Aladdin não pediu nada. Ele só acenou, de longe, com um sorriso simples. Um sorriso real. A cidade continuou barulhenta. A vida continuou difícil. Mas Aladdin, pela primeira vez, sentiu que estava inteiro o suficiente para recomeçar. E em algum lugar, bem no fundo de uma lâmpada selada, um eco de riso tentou escapar. Sem conseguir. Fim.